Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma pregação da palavra viva, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com o evangelista Milvio. Amém? Nosso propósito, irmãos, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós somos as ovelhas desgarradas da casa de Israel, do Senhor Jesus. O nosso Deus, irmãos, é quem nos pastoreia. Então nós temos que estar atentos à voz do nosso pastor, do nosso Deus, do Senhor Jesus, o Filho de Deus, do Espírito Santo. Amém? A leitura de hoje está em João, capítulo 8, versículo 21. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Diz assim: Jesus, de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Então Jesus disse ali para os escribas e fariseus: eu vou me retirar, mas vocês vão procurar, mas vocês vão perecer no seu pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus disse: eu estou me retirando e eu vou. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então alguns acharam que ele podia estar indo suicidar, porque eram os escribas e fariseus ali que tinham essa ideia. E Jesus prosseguiu dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então Jesus estava dizendo: vocês são daqui da terra, eu sou lá de cima, eu sou do céu. Aonde eu vou é morrer na cruz do Calvário por vocês e não suicidar. Mas eles não entendiam ainda. E Jesus continua falando. Então, mas Jesus não falou assim claramente com eles. Eu estou falando para que você entenda, você que está assistindo. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, o povo é da terra. Eu sou do céu, lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O Senhor Jesus esteve no mundo, mas não era do mundo. Filho de Deus que veio morrer por nós. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não crentes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então o Senhor Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou o Filho de Deus e que eu e o Pai somos um, vocês morrerão nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: o que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu tenho falado, vocês não estão ouvindo. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou lá de cima. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, os escribas e fariseus, e o povo ali que estava inflamado contra ele. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Então, quando o Senhor Jesus veio e ele estava na terra, ele não falava de si mesmo, ele falava aquilo que Deus, aquilo que o Pai queria que ele falasse. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai eterno, do nosso Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, só então, quando me crucificarem, então sabereis que eu sou. Só na hora que vocês me crucificarem e eu morrer, vocês vão saber que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, ele disse, Jesus disse: só quando vocês me crucificarem, me pregarem numa cruz e me levantarem, é que vocês vão ver que eu sou. Por que ele disse isso? Porque na hora que ele morreu, a terra tremeu, houve trovões e raios e terremotos, e uma pedra se fendeu, e o véu do templo se rasgou do céu abaixo, do alto abaixo, e o véu que separava a gente de Deus foi rasgado, e muitos mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém, quando Jesus morreu. Então ele disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E Jesus disse: aquele que me enviou, meu Pai, Deus, está sempre comigo.
porque eu faço o que lhe agrada, eu faço a vontade dele e não a minha. Ditas estas coisas, muitos creram nele, e muitos a creram e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus naquele momento. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus disse para ele. Se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, vocês creram, mas se permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos que permanecer na palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, está aqui, não tem outra. Tem aí uns caras aí conversando fiado, falando que tem outros, porque tinha uma antes, tinha uma depois. O que você tem que entender aí, ô cabeludo, é que Deus não tem compromisso com a palavra que não está de Gênesis a Apocalipse. Eu não quero saber o que é a história diz, eu não quero saber o que a teologia diz. Deixa eu te explicar um negócio. Aqui dentro, Deus não permite Satanás mudar nada, mas nos livros de história, na teologia, nas outras coisas aí, o diabo mete a mão dele e faz o que ele quer. Aí a pessoa põe em xeque, põe em dúvida a palavra de Deus para crer em outros livros que ele acha que foi feito lá atrás. Deixa de ser burro, meu irmão. Os caras em filme aí, na televisão, faz pergaminho, faz material como se fosse daquela época. Você acha que Satanás não vai fazer para te enganar? Deus tem compromisso com a palavra dele. Esta é a palavra de Deus, ó. Esta é, de Gênesis a Apocalipse. Não tem outra. Não tem outra. Ele tem compromisso com essa palavra. E tanto é que os cientistas provam isso aí hoje, através de fatos, fazendo ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, escrito por mais de 40 autores diferentes em diversos lugares do mundo, e um completa o outro. Então não questione a palavra de Deus. Creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e se arrependa dos seus pecados. Você já foi crente, mas você está apostatado da fé, você se apostatou, tá bom? A apostasia entrou no seu coração, e você se acha na sua sabedoria como muita coisa você não é. Desce daí, arrepende-te antes que seja tarde. Mas estou falando para você mesmo, cabeludo, velho aí, barbudo, você sabe que é para você. Deus vai fazer essa pregação chegar até você. Desperta, ó tu que dormes, tá certo? Não põe em xeque a palavra de Deus, esquece o que você aprendeu e volta ao primeiro amor, antes que seja tarde demais, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Tá bom? Tá ouvindo? Então, reconhece o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, Deus, o Pai do Senhor Jesus, como Criador dos céus e da terra, porque Jesus é filho dele, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos dá entendimento da palavra, e é isso que importa. Qualquer outro livro, qualquer outro ensino que saia fora do que a palavra ensina, seja anátema. Está escrito na Bíblia, maldição para quem o lê e para quem o segue, para quem faz aquilo que aquele outro livro diz. Tá bom? O que manda é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O que o Senhor Jesus disse, que Deus mandou ele dizer, ele disse ao mundo e está escrito aqui. Glória a Deus. A ti a honra, a glória, Senhor, louvor e adoração para sempre. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, de Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então o Senhor Jesus fala aquilo que aprendeu de Deus, aquilo que Deus mandou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus fazia só o que agradava a Deus. E é isso que nós devemos fazer, irmão. Que a nossa vida seja pautada em agradar a Deus, e ao Senhor Jesus, e ao Espírito Santo de Deus. Ditas essas coisas, muitos creram nele. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, nós temos que permanecer na palavra. Esta é a palavra, a Bíblia Sagrada. Se permanecermos na palavra, irmão, verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E Jesus disse-lhes, glória a Deus, sois meus discípulos. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará.
Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós conhecemos a verdade, que é o Senhor Jesus, nós somos libertos. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Não, livre do pecado, livre da enfermidade, livre da possessão, da opressão, da depressão, do pecado, livre, meu irmão, dos demônios, das coisas ruins, das coisas que afastam o homem de Deus, livre, liberto, porque aquele que faz tudo que a carne quer, ele não é livre, ele é escravo da própria carne. Glória a Deus. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Glória a Deus. Então está aí o Senhor Jesus explicando. Ele diz: como sereis livres se somos livres? Nunca fomos escravos. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós temos que crer no Senhor Jesus, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus, para que sejamos livres da escravidão, do pecado, da morte e do juízo. Somente Ele tem o poder de nos libertar. Tem homens e mulheres que se alegram e se envaidecem em contar os seus pecados. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. A pessoa está tão desviada, a mente dele está tão cauterizada, está tão afastada de Deus, que ele se orgulha de contar. Fala: rapaz, peguei uma mulher linda demais, que mulher gata. Misericórdia. A mulher diz: nossa, sai daquele homem mais lindo, que boa pinta, que cara bonitão. Irmãos, é pecado. É pecado. Não se vanglorie do pecado, se arrependa dele, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. E aí o cara vai falar assim: não, mas eu fiquei feliz lá, mas passou. E continua fazendo, e continua se entregando ao pecado. E acha que Deus não está vendo, irmão? Você acha que Ele não vai pesar a mão sobre você? Você acha que as consequências não virão? Irmão, toma cuidado, tem consequência. O que tem consequência não é o fato de você sair ali, pegar uma mulher e adulterar com ela. Esse aí é uma pequena consequência. A consequência maior é que você é salvo, você tem um nome escrito no livro da vida e você está buscando os prazeres do mundo para os quais você já deveria estar morto. O velho homem em você deveria estar morto. Então esse pecado, ou o pecado de furtar, ou o pecado de lascívia, da glutonaria, é tudo pecado. Ser uma vez liberto, voltou. É o que Pedro disse lá em 1 Pedro, ou em 2 Pedro: a porca lavada voltou a revolver-se na lama, e após vomitar, comeu o próprio vômito. Então, quer dizer, nós somos libertos, agora não vamos comer o vômito que nós já vomitamos, nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor Jesus nos tem pregado, pela palavra de Deus. Agora nós vamos voltar a revolver na lama e vamos nos gloriar disso e ficar feliz de contar vantagem, irmão. Ficar feliz, minha irmã. Você tem que se arrepender, você tem que ter vergonha de ter caído de novo. Tem que ter vergonha, porque depois vai falar assim: ah, mas as portas estão fechadas para mim. Ah, mas o trem está dando tudo errado para mim. Mas se você não se colocar numa postura diante de Deus, meu irmão, de buscar: ah, mas eu não tenho força. Beleza, eu entendo que você não tem força. Por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. E é por isso que ele diz aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler para você, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem te liberta é o Senhor Jesus. E hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que tem uma forma de buscar essa libertação. Se a sua carne, você não tem força para dominá-la, é porque você não aprendeu ainda. E eu, outra hora, também, quando vivia errante, eu não tinha força para dominar minha carne, mas eu aprendi. Eu estou ainda aprendendo, mas uma das coisas que eu aprendi é que o jejum te ajuda a quebrar a carne e ajuda a tirar a força da carne para te levar para o pecado. Então, o que você tem que fazer? Se você é um cara que não resiste
ao pecado, e o pecado te assedia e te seduz, e você se corrompe e cai no pecado, ou você é uma mulher que cai no pecado também, faz jejum. Fala: Deus, eu estou jejuando porque a minha carne tem mais força do que o meu espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas se você enfraquecer a carne com jejum e orando e lendo a Bíblia, você fortalece o espírito, que ganha força sobre a carne para resistir à tentação do pecado. Então faça o jejum. Faz um jejum. Se um dia não resolver, faz de 2. Se 2 não resolver, faz de 3. Se 3 não resolver, faz de 21, igual Daniel. Entendeu? Mas faz, meu irmão. Porque você vai quebrantar a carne será quebrantada, e o Espírito Santo de Deus vai comandar a sua vida, o Senhor Jesus vai te comandar. Mas o que você não pode é continuar no pecado, porque senão você vai para a condenação eterna. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca tua mão e joga fora. Melhor entrar no céu com um olho só e com a mão só do que ter os dois e parar no fogo do inferno. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aceite o Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se arrependa dos teus pecados e mortifica a tua carne, meu irmão, através do jejum. Mas eu não tenho força para orar, eu vou só jejuar. Ótimo, começa só com jejum. E de vez em quando você fala: Deus, estou jejuando, com esse propósito de me aproximar do Senhor, de humilhar minha carne, de quebrar minha carne, de ter mais comunhão contigo, Senhor, porque a minha carne é contra mim, e eu tenho cedido a ela. E a carne te leva para bebedice, te leva para prostituição, para adultério, para fornicação, para glutonaria, para as coisas que te afastam de Deus, para vaidade, para vanglória. Vanglória é uma glória em vão. Contar a vantagem que pegou uma mulher, que pegou um homem, que saiu. É uma glória em vão, meu irmão, minha irmã. Toma cuidado. Então aqui diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então creia no Senhor Jesus para você se libertar do poder do pecado, meu irmão. É só Ele que te liberta. E se você não está convertido ainda, e não teve força para resistir ao pecado, é porque você não está jejuando. Busca a força de Deus através do jejum, da oração, da leitura da Bíblia Sagrada. Ouvir pregação da palavra de Deus vai te dar força, meu irmão. Entra aí, seja um seguidor aí do canal, siga o Senhor Jesus junto comigo, que eu sigo a Ele. Siga aí Rádio Palavra Viva, /Milvio, põe as pregações e vamos seguir o Senhor Jesus. Só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele nos concede a vida eterna, só Ele nos resgata da maldição, da morte, do pecado e do juízo, irmão. Só Ele tem poder para nos libertar. Glória a Deus. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. O Senhor Jesus está sempre ali te esperando, te dando a oportunidade de se converter e entregar a sua vida a Ele. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Se você não procura fazer a vontade de Deus e seguir a palavra dele, meu irmão, você vai acabar matando o Senhor Jesus para você. Você vai se entregar ao pecado. Mais uma vez, o Senhor Jesus foi morto, porque para você Ele está morto, porque você não aproveitou a chance que Ele te deu e entregou a sua vida a Ele. Você preferiu os prazeres do mundo do que o Senhor Jesus. E depois quer dar uma de crente, irmão. Desperta, ó tu que dormes, chegou no limite. E se você está vivo até hoje, agradece a Deus e aproveita essa oportunidade no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, antes que seja tarde demais. Glória a Deus. Eu falo, Jesus disse ainda, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Misericórdia. Que nós possamos seguir aquilo que é a vontade de Deus, aquela vontade que Ele tem para nós, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou e nos chamou ao arrependimento, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Estou até marcando que essa palavra é maravilhosa, irmãos. Que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora, meu irmão, como é que você se arrepende dos seus pecados. Como é que você faz para ter força. Como é que você consegue ter mais força do que o pecado que habita em você.
Como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna? Eu vou te ensinar agora. E só tem um jeito. E o Senhor Jesus disse, ensinou para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida agora, para que você seja salvo. Eu vou fazer uma oração e você repete comigo. Para tudo que você estiver fazendo, repete essa oração comigo agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Ó Jesus Todo-Poderoso, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque eu sou Teu servo. Senhor Deus, me recebe agora como servo do Senhor, como filho do Senhor, porque eu entreguei a minha vida e eu confessei ao Senhor Jesus com a minha boca, eu entreguei minha vida a Ele, que o Senhor me recebe agora como servo do Senhor. E, meu Deus, que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim, que eu seja luz do mundo e sal da terra, pregador da Tua palavra e ganhador de almas para o Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Meu irmão, se você não sabe pregar, compartilhe essa palavra. Compartilhe o link da Rádio Palavra Viva, /1000 o meu nome, e ganha almas para o Senhor Jesus. Você vai ter galardão. E essa é a nossa função como igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós. Que essa palavra ecoe no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, para que você tenha a salvação, a comunhão com Deus e a libertação. Que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E a paz do Senhor, e fiquem com Deus. Amém.